Bem-vindos ao Trilha Sonora, o podcast de quem gosta de uma boa música e um bom bate-papo sobre temas sociais. Esse podcast que é apresentado pelo meu amigo aqui, o Luperi, e por mim, do Mendes. Hoje vamos conversar sobre Marisa Monte e a diversidade. Verdade, do música boa e tema relevante, nada melhor. Na verdade, nada melhor que as nossas convidadas de hoje, né? A gente está aqui com Tamires Gomes Sampaio, ela que é advogada, mestre em Direito Político e Econômico, foi a primeira negra presidente do Centro Acadêmico João Mendes Júnior, do Mackenzie. Ela atua como diretora do Instituto Lula e é uma das maiores líderes negras desse país, além de ser candidata a vereadora. Bem-vinda, Tamires. Pré-candidata a vereadora, perdão. Bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui nesse bate-papo com vocês. Obrigada aí pela honra de dizer. Eu acho que eu ainda estou em formação entre as lideranças do movimento negro, mas tenho muitas referências, com certeza. Obrigado, é uma honra ter você com a gente. Então, nossa outra convidada esteve também aqui a semana passada, nossa querida Adriana Cury. Então, a Adriana Cury é vice-presidente de criação da Nova SB, vasto currículo, também foi presidente da Macan Erickson, vice-presidente criativa da OGV. Ela foi indicada 2 vezes como uma das mulheres mais influentes do Brasil na categoria Marketing com Comunicação pela revista Forbes. Foi considerada uma das profissionais brasileiras mais confiáveis do mercado pela revista Reader Digest. 2 vezes jurada do Festival de Cannes, 15 leões em Cannes e diversos prêmios internacionais, One Show, Clio, Communication Arts, London, em The New York Festivals, em Art Directors Club em Nova York. Também foi prêmio Caboré de melhor profissional de criação pela revista Meio Mensagem, membro do conselho da SPM, enfim, vasto currículo também. Boa tarde, mais uma vez, obrigada por estar aqui, me divertindo, conversando com vocês, sempre um papo super agradável, produtivo, muito obrigada. Que bom, gente. Bom, com essas 2 convidadas não vai ter para ninguém, então vamos lá, Maurício. Então, a gente vai falar sobre a Marisa de Azevedo Monte, né? Ela nasceu no Rio de Janeiro em 1 de julho de 1967, cantora, compositora, multi-instrumentista e produtora musical. Considerada pela revista Rolling Stone americana como a 4ª maior cantora brasileira, atrás apenas de Elis Regina, Gal Costa e Maria Bethânia. Pois é, também foi introduzida nesse mundo musical por Nelson Motta, né? Simplesmente Nelson Motta. Ela estourou depois de aparecer na Manchete, um especial gravado no Teatro Villa-Lobos. Depois ela lançou o seu disco MM, em 1989, que já foi um sucesso na época. Bom, na época ela disse que se considerava como uma reconciliação entre o rock e a MPB. Assim, adicionando algumas pitadas de jazz, música clássica, né? Ou seja, a mulher é multi-instrumentista, ela também tem várias influências, diversos tipos de música. Então, verdade. Uma curiosidade é que ela fazia faculdade de música na UFRJ, então ela tinha 19 anos e largou para fazer canto lírico em Roma, né? Ela, no processo dela, né, de produzir e tal, ela gosta de pensar em tudo. Pensar, planejar, fazer parte de tudo que nos seus álbuns. Ela faz a fotografia, né, mesmo entendendo que às vezes as coisas fogem um pouco do seu controle. Então, ela é cercada também de vários amigos com quem faz suas parcerias, entre eles o próprio Nelson Motta, que ela lançou, o Carlinhos Brau, Arnaldo Antunes também, que ela teve um relacionamento curto, mas teve, e Nando Reis. Exatamente. Ela na parte política, né, ela disse que vê os jovens como uma força transformadora da sociedade. Ela disse isso quando ela fez um show numa escola que estava ocupada. Ela falou isso quando ela fez esse show. E também, em entrevista para Rolling Stones, ela disse que, abre aspas, vejo o Brasil com preocupação pela polaridade que a gente está vivendo. Por outro lado, vejo também uma transformação que eu acho que pode ser boa para a democracia. Mas não me interesso pelas discussões muito extremas.
As pessoas estão mais brigando do que conversando. E política é diálogo. Então, dentro do ambiente que a Marisa Monte cita e dentro da sua formação musical diversa, como o Du colocou, qual o papel da diversidade nos dias de hoje, em um sentido mais amplo, dizendo, né? Falta a compreensão, a comunicação, o entendimento, a educação, o que está faltando? Essas questões é que a gente vai deixar aqui para nossas convidadas debaterem, e eu peço para ficar à vontade para conversar sobre esses temas. É que é um tema muito amplo também, né? Que é diversidade, mas é que é um tema importante dado o mundo de hoje, que há muita intolerância, vamos dizer assim, né? E aí, podemos começar? Pode começar. Você quer começar, Tamires? Pode ser você. Então, tá bom. Eu acho que, assim, para falar de Marisa Monte, é diversidade, mas é mais do que isso, eu acho. Quer dizer, é uma vertente, ela é flexibilidade, eu acho, né? Porque essa mulher tem uma flexibilidade de voz, fisicamente falando, dessa característica dela, que é uma coisa impressionante, o que nos leva para outros temas sobre flexibilidade e diversidade, que é você conviver com o novo, se adaptar com ideias que não são necessariamente as suas, mas que você deve respeitar e saber contemporizar e levar. É isso, basicamente. E eu acho que ela traz isso na voz dela, né? Eu acho ela está sendo classificada aí como a quarta cantora, né? Mas para mim ela é a primeira da MPB. Quer dizer, páreo para ela, Elis Regina. Ela tem uma tessitura vocal que ela vai do rock a Elza Soares, do jazz ao canto lírico, né? O primeiro disco dela, ela canta Gershwin, Porgy and Bess, etc. Domina completamente ali. Ela poderia ser uma maravilhosa cantora de jazz, né? Se ela quisesse. Então, eu acho que essa característica dela, né? Essa flexibilidade, essa coisa que ela traz na voz, né? Pode ser um mote interessante para a gente começar a falar sobre essa capacidade, esse talento, na verdade, de começar a entender o que é diferente de você e respeitar, e não simplesmente segregar ou classificar como algo que você não quer e tal. Então, quando ela fala, eu não sou muito de extremos, né? Que vocês estavam falando, o Eduardo estava falando, eu sou mais para diálogo, é isso, né? Eu acho que a gente está vivendo hoje, infelizmente, uma época onde as pessoas estão procurando conviver e abraçar a diversidade e, pelo menos aqui no Brasil, a gente está polarizando tudo, né? A questão política, ou você é isso ou você é aquilo, se você não faz o que eu penso, você está errado, você não serve. E é uma coisa muito nociva, né? Eu concordo que seja um processo de desenvolvimento aí, de aculturamento, de reposicionamento mesmo, mas é um processo bem delicado, bem difícil, né? E para continuar esse diálogo, né? Eu acho que falar sobre diversidade no Brasil e sobre essa questão da flexibilidade, inclusive, ela é interessante a gente pensar nos dias de hoje, porque a gente está passando por um momento em que está explodindo uma série de manifestações, né, em relação à violência racial, em relação ao racismo. E isso eu acho que em 2020, né, mostra pra gente que mesmo essa ideia do que é o Brasil, né, o Brasil como um país absurdamente diverso, em que existe uma democracia racial, né, em que tem uma cultura popular muito, muito grande, ainda assim carrega consigo uma série de violências que são diárias e que muitas vezes são invisibilizadas. E eu acho que a música, né, e a cultura, elas trazem essa diversidade, essas violências, né, essa flexibilidade, mas também que não é tão flexível, de uma forma muito sutil, né? Eu estava vendo, inclusive, quando o Maurício falou que o tema de hoje era Marisa, né? Eu fui tentar recuperar e relembrar algumas músicas dela.
E aí eu tava vendo a Segue o Seco, né? E eu acho essa música incrível, porque ela fala, né? Maravilhosa. É incrível, ela fala, boiada seca, enxurrada seca, segue o seco sem sacar que o caminho é seco, sem sacar que o espinho é seco, sem sacar que seco é ser o sol, né? Aí ela chama a chuva, né? O chuva vem me dizer, eu posso ir lá em cima para me derramar em você? E eu acho tão incrível, porque as músicas, né, e em parte das músicas da Marisa, ela trazem os sistemas, né, que estão relacionados, né, à seca, e podemos pensar no Nordeste, e nessa semana, inclusive, a gente teve uma matéria sobre a questão da transposição do Rio São Francisco, ou mesmo agora falar de água, né, em um momento em que a água está sendo privatizada, né, que teve essa votação no Congresso, e foi privatizada em um momento em que a gente está falando para a população, por conta da pandemia do coronavírus, que você precisa lavar a mão, você precisa se higienizar, e como que faz esse processo chegar para a população mais carente, né? Mais pobre, mais periférica, né? Como que é esse processo, né, do seco? Enfim, eu fiquei viajando nas letras da música dela e pensando um pouco como que isso se liga com a diversidade, né? E sobre o que é ser diverso num país que ainda é extremamente violento com quem é diverso, né? Porque existem padrões que se não são seguidos, né? E padrões de costumes, padrões culturais, padrões de renda, de classe, né? Que se você não se encaixa nisso, você tem que ser absurdamente, ou se transforma, né? Ou se mutila, né? Ou você é exterminado desse processo, né? Então, enfim, mas jogando também para a gente começar isso. Eu acho que a Adriana falou uma coisa muito interessante que eu vou aproveitar para puxar uma pergunta para vocês também. A Adriana falou que a Marisa Monte ela tem uma textura vocal e uma possibilidade, uma capacidade de fazer várias coisas, né? De viajar aí entre o jazz, a música clássica, afinal de contas ela fez canto lírico também. Mas ela vai lá e escolhe fazer a MPB. Né? E aí eu entendo que essa escolha é muito mais do que uma escolha pessoal, porque eu imagino, assim, como músico, eu sei que você pode escolher uma coisa que te satisfaça, te complete como músico, e provavelmente seria o jazz ou o canto lírico, porque é muito mais, né, vasto, musicalmente dizendo. Mas talvez ela escolha fazer MPB por uma necessidade. A gente entende que você fazendo MPB, esse tipo de coisa, você traz o nome, você traz o Brasil para várias coisas. Então, como vocês acham que é o papel das pessoas que podem fazer de tudo, né? Mas escolhem fazer o necessário? Eu acho que quer dizer, eu não sei de verdade a motivação real dela, o que fez ela enveredar por aí, até porque ela vai muito bem aonde ela quiser ir, né? Tenho eu a impressão que é por uma questão mercadológica mesmo, porque a questão da música clássica num país como o nosso não tem um espaço ainda merecido, né? Eu falo muito isso porque meus pais não viviam disso, mas porque gostavam e tal, eles eram amantes do canto lírico, eles cantavam ópera. Meu pai, inclusive, cantou muito no Teatro Municipal, tenor e tal, né? Eu cresci vendo eles tendo aula de canto e tal, porque eles amavam isso, gostavam de fazer, era o grande hobby da vida deles e tal. E não dá retorno. Quer dizer, se meu pai tivesse optado por fazer só o que ele gostava e ser um cantor lírico, ele ia morrer de fome, né? Aqui é muito difícil você seguir carreira com algo que não seja tão facilmente consumido, né? Então, óbvio, uma música popular brasileira é evidentemente muito mais comercial, né? Eu acredito que seja isso. E não tem como, né? Na vida você tem que fazer algumas escolhas que não são necessariamente sempre aquelas que você quer, por uma questão de necessidade. Você tem que unir um pouco, tentar contemporizar, equilibrar um pouco até onde você vai com a tua vontade, até onde é possível ir. Não tem, é uma questão realista, né? Eu admiro muito quando você consegue 100% fazer o que você quer, é uma grande conquista, mas nem sempre possível para todo mundo. Não,
você perguntou sobre como a Marisa, né, essas pessoas que têm a possibilidade de participar de várias coisas, né, de produzir várias áreas, mas acabam escolhendo as que são necessárias, né? Eu acho que parte do que é ser artista, né, no Brasil é um pouco isso, né? Porque a gente tem um histórico de cantores e artistas, acho que de várias áreas, né? Tanto de atores, atrizes, cantores, cantoras, não só da MPB, mas do rap, do samba, do funk, né? Eu acho que também passa pela diversidade de dialogar um pouco isso, e como todos esses meios, né? Essas formas de música, essas formas de se expressar, elas são cada uma necessária, eu acho que para o momento histórico que a gente está, ou para mandar um recado, ou para dialogar com algum público, né? Então eu diria que, não sei, assim, eu não sei se dá para dizer que existem gêneros musicais que são mais necessários que outros ou não, assim, mas eu diria que cada gênero musical, no momento histórico em que ele está, ele serve para mandar uma mensagem, sabe? E mandar uma mensagem principalmente para um público determinado, né? Que é um público que dialoga mais. Acho que parte de ter essa diversidade, né, de gêneros, inclusive, é um pouco sobre isso, né? Concordo. Eu penso que sim, e cada convívio social acho que tem um fator, às vezes, um tanto quanto determinista aqui no nosso país, né? Você tem também uma diversidade grande também de gêneros em função também da desigualdade que você tem no país. Então, você tem muito rap para determinada área, você tem o funk para outras áreas. Aí você tem o MPB também, que é um movimento importante também, eu acho, aí da cultura brasileira, que mostra essa questão da desigualdade, né? Agora, tem também a parte cultural no país também, né? Que é outro setor que está em voga hoje, né? Dado os nossos ministérios da saúde que nós tivemos aí ao longo do tempo, e que parece que por pressão agora talvez não seja isso, mas sempre está sujeito a isso, né? Vamos dizer assim. Mas essa questão também a diversidade, e aí que eu pensei sobre diversidade foi a questão também do racismo, né? Então, porque eu acho que o racismo está ligado a preconceito, mas está ligado também à questão da carga cultural, né? O passado, do nosso passado colonial, né? Não só nosso, como das Américas aqui. E aí a gente tem aqui no Brasil eu penso, o Brasil teve conflitos, mas os conflitos aqui no Brasil eles foram resolvidos por repressão do governo, do Império na época. Então você tem esses conflitos não foram tão exaltados. Então, pensando o racismo aqui no Brasil, o racismo lá dentro desse ambiente, é claro que quando você tem menos conhecimento, menos contato, menos informação, esse racismo se amplifica, né? Dentro dos preconceitos ou dentro da cultura que você foi criado. Agora, comparando com os Estados Unidos, por exemplo, eu estava pensando nessa questão, que lá o racismo ele é muito aparente. Ele tem o racismo que é também como daqui do Brasil, mas tem uma coisa além, né? Pelo menos frontal, né? Porque aqui no Brasil muitas vezes não se admite que se tem racismo, né? A pessoa fala assim, eu não sou racista, né? E nota-se que, claro que e nós temos impregnado certo racismo. Eu acho que nós brancos temos essa coisa que a gente tem que se livrar, assim como o homem tem um machismo impregnado, né, vamos dizer assim, nós brancos nós temos esse racismo. Então lá nos Estados Unidos tem esse negócio frontal, né? E antigamente a polícia, até hoje a polícia é muito repressora e também muito violenta com os negros dos Estados Unidos, mas lá você tem vários movimentos, acho que mais fortes aqui no sentido de reivindicação dos negros nesse sentido, mas o George Floyd aí é um exemplo desse, que explodiu várias manifestações, então de maneira forte nos Estados Unidos. E aqui no Brasil tem o racismo também está presente, eu acredito que na polícia, né? Essa coisa contra os pretos, contra os negros.
e com a violência, com a morte, até com o genocídio, né? Você pode pensar num movimento genocida da própria polícia contra os negros, mas e que aparentemente não é nada disso. Nós estamos reprimindo os criminosos. Lá nos Estados Unidos, talvez você tenha essa parte da violência da polícia, mas talvez um pouco menos nesse sentido que aqui no Brasil. Por outro lado, quando a pessoa é racista nos Estados Unidos, tinha o Ku Klux Klan, hoje não tem, mas ele confrontava a pessoa, eles confrontam a pessoa. Então, aqui nessa universidade, antigamente, né, você não pode entrar. Por quê? Porque você é negro. Aqui você não entra por outra questão, porque o negro não tem oportunidade no mercado de trabalho, de frequentar as melhores escolas, né, e isso complica, né, muito mais para ele nesse sentido. Lá era uma questão mais frontal. Você tem uma ideia dessas diferenças, tipos de racismo? Também tem outro racismo que depois eu queria colocar, desculpa se eu estou me estendendo, sobre o racismo contra o próprio nordestino, né? Porque você tem um racismo também com o nordestino. E se ele é negro e se ele é nordestino, é pior ainda, né? Então, você tem um racismo contra o branco, seja qual for a raça, branco ou negro, nordestino. Se ele é negro e nordestino, o racismo, não sei, parece que a coisa se exacerba aqui no Centro-Sul. Então, Posso falar um pouco sobre isso? Né, sobre essa questão do racismo, né? Primeiro, algumas bases que eu acho que são importantes a gente falar. Né, o Brasil é um país em que mais de 2/3 da nossa história foi marcado pela escravidão, né, que na pós-abolição da escravidão não existiu um processo de inserção da população negra na sociedade brasileira, muito pelo contrário, existiu um processo de criminalizar o curandeirismo, que era como era conhecida as religiões afro-brasileiras, a capoeira, a vadiagem, negra, né? E aí e a criminalização da vadiagem, ela passa por uma coisa assim, nefasta, que veja, né, abolimos a escravidão, o trabalho que passou a ser assalariado, passou a ser feito pelos imigrantes europeus, e os negros que faziam o trabalho que era o trabalho escravo, passam a ser assim, vivem aí a liberdade de vocês da forma que vocês acharem que devem, né? E aí vivem a liberdade de vocês da forma como vocês acham que devem, mas isso é crime também, né? Então a gente vai te prender, porque é isso, se o corpo negro não poderia mais ser utilizado para o trabalho braçal, escravo, para ele foi relegado à periferia, com a segregação social, a criminalização e o encarceramento ou a morte, né? Foram essas as opções que tinham. As opções dadas, exato, para os negros no pós-abolição aqui no Brasil, né? E aí é muito interessante a gente falar, né, que as pessoas disserem, no Brasil não existe racismo, né? Porque ou que o racismo aqui não é tão escancarado quanto é nos Estados Unidos. Mas é muito louco, porque, veja, a diferença daqui para os Estados Unidos é que essas políticas de segregação racial, né, e de extermínio, encarceramento e violência, elas aconteciam, só que elas aconteceram junto com uma lógica de que o Brasil viveu numa democracia racial, em que nós somos uma sociedade miscigenada. Só que sem falar que essa miscigenação era resultado e fruto do estupro de mulheres negras indígenas e de um processo baseado no racismo científico, que é de embranquecimento da sociedade brasileira, né? Porque existia na época uma ideia de que uma sociedade negra, né, que era majoritariamente negra, era uma sociedade subdesenvolvida, né? E que para avançar, que para se desenvolver, mesmo sem pensar o que é esse desenvolvimento, né? O que é isso? Desenvolvimento é você destruir floresta, é você exterminar povos, né? O que é desenvolvimento nesse sentido? E que para avançar nesse sentido, a sociedade ela precisava se embranquecer. E aí, nesse processo de embranquecimento na década de 50. Exato. Houve mesmo. Uma tentativa, não. Houve um movimento político brasileiro no sentido de embranquecer o Brasil, porque ele estava ficando muito negro. Exato, porque o Brasil foi o país que mais recebeu africanos no processo do tráfico negreiro, né? Veio para cá mais da metade, se não me engano, dos africanos que foram escravizados, né? E na época da escravidão, no processo da abolição, a população negra brasileira era 2/3 da população total do Brasil, né? Não à toa que hoje os negros e negras são mais da metade da população. E mais ainda, não à toa que os pardos
são maioria em relação à população negra, né? Porque tem o negro, ele é a junção do pardo e do preto, né? E o pardo é maioria entre o ser negro, porque o processo de miscigenação no Brasil causou isso. Inclusive, né, é importante que a gente destaque... Tamires, só explica aí para quem está vendo qual que é a diferença do o pardo e o negro propriamente dito. Tem várias discussões sobre isso daí. Mas a mais simples, assim, só para entendimento. Tem gente que, inclusive, que acha que o pardo é o papel, né? Que nem é uma cor, nenhuma raça, que não deveria nem ser... que parte da utilização do ser pardo é um processo de invisibilizar a população negra. Mas pardo é o miscigenado também? Sim. É como se fosse com a pele mais clara, né? É miscigenado com branco nesse efeito de clareamento aí ou não? É simplesmente branco, indígena. Sim, aí chama pardo. Entre brancos e negros, entre indígenas e negros, entre brancos e indígenas. E é isso que eu ia falar agora, porque parte da população parda hoje, ela é indígena. Não é necessariamente negra, ou é negra e indígena também. Porque a gente tem uma ideia, né, de que os indígenas no Brasil eles são só apenas 1%, 2%, mas na realidade essa proporção ela é muito maior, só que ela é invisibilizada, porque os indígenas passaram por um processo de genocídio, né, e de assimilacionismo, né? O indígena ele foi catequizado e ao ser catequizado e ser incluído nessa sociedade de classes, ele passou a perder a identidade dele, né? Então, parte também do que é ser o pardo, né, parte do que é hoje considerado pardo, mesmo sem saber, é indígena também, né? Tem ascendência indígena, assim como tem ascendência negra, né? Então, o que é considerado pardo, e aí tem várias discussões sobre o que é ser pardo ou não, né? Se a gente deve utilizar esse termo ou não, se ele significa ou não um processo de invisibilização, mas ele está relacionado a esse processo de miscigenação, que foi um processo violento, né, que ainda é hoje um processo extremamente violento, né? E aí, como esse é um podcast que fala também sobre música e sobre arte, né? Essas violências, esse processo de miscigenação, ele é representado, inclusive, em filmes, em músicas, em obras de arte, né? Tem um quadro chamado Redenção, né? Que mostra o que foi esse processo de embranquecimento, né? Que tem um senhor branco, uma senhora negra, que era provavelmente escravizada, né? Ou foi escrava, ex-escrava, com as mãos para o céu, comemorando, porque tem a filha dela que tem uma tonalidade negra um pouquinho mais clara, com um bebê branco no colo dela, né? Segurando, né? E esse quadro se chama Redenção, porque o neto dessa senhora hoje ser branco, né, nascer mais claro, é uma redenção para essa raça, né, que é uma raça que foi demonizada, que é uma raça que foi criminalizada, né, e esse processo de embranquecer a família faz com que a família se torne redimida. Então, mesmo esse processo de embranquecimento, né, e racista, absurdamente racista, ele é representado também através das formas de arte, né, como um todo. E aí, fazendo uma comparação com os Estados Unidos, né, nos Estados Unidos, a abolição da escravidão ela aconteceu por meio de uma guerra civil, né? Acabando a guerra civil, acabando o processo da escravidão, né, abolindo a escravidão, eles institucionaram as leis de Jim Crow, né, que é um processo assim de institucionalizar a segregação racial, né? Então, como você estava dizendo, tem lugares em que negros não podiam entrar, escolas que negros não podiam estudar, bairros que negros não podiam estar, lugares no ônibus, né? Os negros só podiam ficar no fundo. No fundo. Ali na Simone, por exemplo, que a gente discutiu a semana passada, né, Maurício? Ela era super ativista. E tinha essa coisa de sentar em determinados lugares no ônibus, que ela reivindicava muito. Então, quando o que eu percebo é o seguinte: quando é mais claro essa segregação, o combate fica mais visível para as pessoas combater o que está acontecendo. Quando ela na esfera da aparência, como aqui, que parece que não é, mas é de fato, e até bem pior, né? Porque o que acaba acontecendo é que você não enxerga, e o inimigo não fica tão visível assim. O inimigo que eu falo é a questão do preconceito e do racismo. Mas aí você não enxerga, fica mais difícil combater. A gente está falando de racismo estrutural, né?
que é o pior, porque ele está entranhado mesmo. Não, e é isso que eu ia falar, porque assim, Conta. dizer que a luta, né, o movimento negro brasileiro, ele é tão combativo quanto o movimento negro no mundo inteiro. O que acontece, e o racismo no Brasil, ele é tão violento quanto o racismo no mundo inteiro, né? Teve um relatório de uma CPI... Ou talvez pior. Sobre a juventude. Teve um relatório de uma CPI que aconteceu em 2016 sobre o assassinato de jovens negros no Brasil. Nesse relatório, foi dito que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado. A cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado. A gente está aqui conversando há um pouco mais de 20 minutos, um jovem negro foi assassinado enquanto a gente está conversando. Então, assim, isso é violento, isso é extremamente violento. O que acontece é que o processo do racismo estrutural, né, que naturaliza o que é ser o negro, naturaliza a violência contra o negro, naturaliza esse papel de criminoso e de um criminoso que é inimigo. E o inimigo você combate e extermina. Né? E esse processo de extermínio, ele é naturalizado. Então, as lutas do movimento negro que são antigas, desde o primeiro negro que pisou o pé aqui nesse solo, teve resistência, né? A todas as revoltas que aconteceram durante o Brasil Colônia, durante o Brasil Império, durante o Brasil Primeira República e agora durante, né, o Brasil que a gente vive, existem várias lutas do movimento negro que são invisibilizadas. Né? As revoltas, por exemplo, né, o que aconteceu com George Floyd nos Estados Unidos, que foi à luz do dia e que gerou aquela revolta absurda, né? Aquilo acontece aqui no Brasil também todos os dias. Todos os dias. É mais naturalizado. Aqui é naturalizado. Não, e para além de ser naturalizado, as lutas do movimento negro são invisibilizadas. A gente não vê. Inclusive, eu fiquei assim. Por isso que eu falo, nesses países mais envolvidos, a questão é a seguinte: quando você tem índices de criminalidade, então você procura reduzir os índices de criminalidade, estou falando contra a pessoa, assassinatos, esse tipo de coisa, ao mínimo, a violência policial. Isso tem um reflexo positivo, inclusive, sobre os negros, né? Apesar do racismo existir no dia a dia, isso pode ter um reflexo. Aqui, não. Aqui, o índice de violência é colocado como que se fosse para todo mundo, mas, na realidade, os mais atingidos é o povo negro. Então você não tem essa então isso você não enxerga. Então aqui eu não sei se não bem mais complicado, sabe? Porque é escancarado. Não enxerga que eu falo assim, é um projeto. É um projeto a violência, né? A morte é um projeto. A gente está falando, durante esse processo de pandemia, né? A gente tem falado muito sobre a necropolítica, né? Que é um termo que foi criado por um camaronês, um sociólogo camaronês chamado Achille Mbembe, né? E o Mbembe, quando ele fala sobre necropolítica, ele fala também sobre como existem territórios que são racializados e que são territórios em que é como se não existisse o direito, como se não existisse a lei. São territórios de exceção. E nesses territórios, a morte não só é autorizada, como ela é regra. Ela é regra, né? E esses territórios aqui no Brasil, se a gente for pensar no processo de racialização, são as periferias, né? São territórios que são negros. E nesses territórios negros, são atingidos por essa política de morte não só os negros, mas toda a população que ali mora, né? E isso envolve, inclusive, pessoas brancas que são periféricas, né? E essa política de morte, né? De violência... e essa ausência do Estado no que se refere a políticas sociais, mas presença do Estado no que se refere à força, né, à polícia militar, ela cria totalmente assim, uma lógica de extermínio, né, e de justificação dessas violências que estão sendo absurdas. Né? E o racismo, a gente falar que o racismo é estrutural no Brasil, significa que ele se reproduz em todas as nossas relações sociais e institucionais, né? No sistema econômico, no sistema político, no sistema jurídico, na ideologia, e principalmente na ideologia, né? E falar sobre música, né? Falar sobre a cultura é falar sobre ideologia também, né? Falar sobre como são construídas essas ideias, né? Do que é ser o brasileiro, do que é ser negro no Brasil, do que são essas formas, porque através disso a gente naturaliza posições, né? Naturaliza violências ou não, né? E essa naturalização... Fala, Dri. Não, Dri, por favor, você me convidar, você... Por favor. Não, eu só ia fazer um pequeno comentário aqui, que eu acho que esse racismo estrutural, ele é tão perverso que ele faz com que você ache que você não é. Sem perceber, você é. Não tem dúvida. Ele está entranhado de uma forma muito louca. Eu, outro dia, assisti uma palestra, eu faço parte do grupo Mulheres do Brasil, lá da Luísa Trajano, né?
e também de um outro grupo lá, as Desenquadradas, que é um grupo de mulheres, o foco é bem a questão do racismo, são publicitárias e tal. Eu assisti uma palestra que eu fiquei chocada, assim, porque a pessoa falava exatamente dessa coisa do racismo estrutural. Você não percebe o quanto você se trai no dia a dia por questões que são racistas e você não se dá conta. É muito louco. Sabe, precisa mesmo um esclarecimento e um confrontamento total de ideologias e de aculturamento para você e se pluralismo, eu acho que é a ideia, a informação, a discussão, o debate e a reivindicação, claro, são importantes, né, no dia a dia da gente. Mas essa questão do racismo também presente no mercado de trabalho muito, e como isso é naturalizado, né, o racismo está dentro da gente e a gente muitas vezes não percebe, às vezes na seleção do próprio candidato para o emprego, às vezes não, muitas vezes, né, isso é levado ou de forma consciente ou de forma lá no subconsciente devido a esse racismo impregnado, e às vezes a pessoa não é selecionada mesmo sendo o melhor candidato para a vaga do emprego, essas coisas. Então, considerado como ponto negativo, né, vamos dizer assim, e isso o que acabou ocorrendo é menores oportunidades, inclusive, né, porque existe uma série de preconceitos. Eu sei, e eu ouço, né, eu também venho da periferia, venho da Vila Maria, eu também ouvia muito essas questões sobre, e ouço de muitas partes, né, muitas partes preconceituosas, por exemplo, os absurdos que falam assim, o negro não cheira bem, o negro... É uma coisa, as coisas mais absurdas a gente escuta sobre... E isso faz parte dessa impregnação, desse racismo que vocês estão colocando aqui de estrutural. Desculpa, eu não sou pesquisador da área de racismo, mas eu costumo prestar atenção nessas questões e me policiar em muitos momentos para, né, embora, como vocês dizem, está impregnado na sociedade, a gente tem que combater isso todo dia, né? Então, essa questão do mercado de trabalho é uma questão também importante, além da questão da violência lá no... Eu não fiquei a favor de cotas. Uhum. Eu achava que cota era uma questão de preconceito. Mas eu aprendi com a Luísa Trajano que faz parte de um processo, sabe? Por isso é importante cota. A gente até falou um pouco disso na semana passada, né? Sim. É importante para começar a forçar um aculturamento mesmo. Se não houver um pouco de confronto, não muda. É uma questão de justiça histórica também, né? Porque eles, é uma classe que sofreu, como a Tamiris disse, né? Eles saíram da escravidão e para onde eles foram? Eles simplesmente falaram, você não é mais escravo, então... Segregação total. Se você não trabalhar, você vai ser preso. É isso que é da lei da vadiagem. Exatamente. Então, como que você vai cobrar, ou como você vai dizer que a cota não é justa, sendo que é uma questão de justiça histórica. Claro que eles estão nas periferias, né? Exato. Mas a questão que está por trás disso é a questão meritocrática, né? Então, essa questão é muito importante, porque muita gente argumenta sobre a meritocracia. Mas a meritocracia, para você conseguir algum posto, você tem que partir de condições iguais. Então, se você parte de condições iguais, já não existe meritocracia. E a universidade é essa questão. Então, você não parte de posições iguais, e como a população negra foi subjugada, né, e se tem esse racismo estrutural na sociedade, não parte de condições iguais, né, para se chegar lá. Então, você necessita de cotas, sim, né? E aí, entre eles, você tem o processo de meritocracia, né? Porque entre condições iguais, quem das pessoas, das cotas que vão para lá? Aquele que tiver melhor desempenho entre eles. Porque estão partindo de condições iguais. Aí você tem meritocracia. Mas meritocracia é partir de condições iguais. Então, essa é uma questão importante nessa discussão de cotas, que eu também fiz parte do movimento estudantil, viu, Tamires? Também lá na USP fui representante, participei de centro acadêmico, fui diretor de jornal acadêmico,
também fui diretor da Associação de Pós-Graduação quando eu fui fazer mestrado lá da USP. Então, essas discussões a gente discute. No primeiro momento, nós somos resistentes a essa questão da cota, mas conforme a consciência vai tomando lugar, né? E é por isso que é importante debater essas questões, é por isso que é importante informar, informação, ir para o debate, né? Claro que com quem está disposto a debater, né? Que não vai pelo sentimento, né? Com algum sentimento impregnado, vamos dizer assim, né? Por isso que essas questões são fundamentais, a informação é fundamental. A mesma coisa a questão do Bolsa Família. No início você pensa assim, mas como que você vai dar recursos para uma pessoa se ela tem que trabalhar? Ela tem que trabalhar. Acontece que até 8 meses de idade, se a pessoa não receber as proteínas básicas, ela compromete a vida intelectual dela para a vida inteira. E ela não pediu para nascer pobre, sem condição de vida, e negro na periferia. Ela não pediu. E se ela não comer até os 8 anos, ela já comprometeu. A vida intelectual dela já era. Ela não consegue mais reagir. Então essas questões são importantes a gente debater, né? Eu acho. Não, e essa questão da fome, né, que você diz, né, do acesso à fome, da desigualdade, tudo isso é uma construção mesmo, né, para impedir exatamente que a população pobre, negra e periférica tenha acesso a esses espaços da academia de formulação, né, é para fazer com que as crianças negras morram de fome, né, para nem chegam. E quando não morrem de fome, morrem na bala da polícia militar. A gente está vendo agora, durante esse processo de pandemia, né, crianças, né, 8 anos, 5 anos, adolescentes de 12 anos, 15 anos, sendo assassinados dentro de casa. Né? E aí eu acho que é louco falar sobre isso, porque durante esse processo da pandemia, né, em que a gente está falando, fiquem em casa, se proteja, lavem as mãos, né? A gente começou assim, putz, lavem a mão. Quem tem acesso à água encanada em casa hoje, né? Saneamento básico de fato hoje. Mesmo quem tem acesso à água encanada e consegue lavar as mãos e fazer a higienização, nas periferias, estar dentro de casa não quer dizer estar seguro. Né? Estar dentro de casa pode significar você ter a sua casa invadida e ter a sua mão cortada. Por exemplo, ontem que aconteceu aqui em São Paulo, na favela do Moinho. Então, é um cenário, né, de violência, de morte, né, de intensificar esse processo de desigualdade que é muito grande. Né? E isso nós estamos falando de racismo, né? Agora, tem outras questões, né? Que envolvem o tema diversidade e flexibilidade, o que seja. Sim. Nós não estamos falando da violência contra a mulher. Exato. Que estão em casa, na quarentena, praticamente reféns desses maridos irados, né? Muitas vezes alcoólicos e violentos. Né? Não é uma coisa de classe social, não é um privilégio de classe... acontece em todas as classes, né? Não é uma coisa que... não. Aumentou os índices de violência contra a mulher em casa, aumentaram... 40%. Tanto que a gente tem feito uma campanha grande aí, lá junto ao Grupo Mulheres do Brasil, no sentido de, se você não pode falar, combina com uma vizinha, com um parente, com uma amiga e manda alguma mensagem cifrada para dizer que você está em perigo. A Magazine Luiza tem uma coisa muito interessante sobre isso. Então, esse é o grupo que a Adri fala que a Luísa Helena organizou esse grupo Mulheres do Brasil, que a Adriana faz parte, e que ela está comentando as ações. E a gente ouve coisas inacreditáveis que acontecem, falando, não é possível. É possível. E assim, o que fazer com isso? Quer dizer, é uma sociedade que está lá ainda nos primórdios da civilidade, entendeu? Bom, isso é no mundo, não é só no Brasil. Uma pergunta. Infelizmente, é quase a barbárie, porque você fala assim, eu morro dentro de casa ou eu morro do vírus lá fora. Mas se você for ver, existe resistência à diversidade em diversas áreas. A gente está falando de raça, mas a gente está esquecendo da questão da violência contra a mulher, inclusão de deficientes. Deficiente não tem acesso para subir de cadeira de roda nem sempre tem uma rampa
Nem sempre tem um elevador para essa criatura subir em algum lugar. A pessoa não está na Avenida Paulista, né? Ela mora na periferia. Exatamente. Quando, por lei, qualquer ambiente público construído deveria ter acesso para cadeirante, etc, etc. Agora está se pensando mais e tal. Mas, assim, está longe de ser o ideal. Né? Então, assim, diversidade é tão extenso, né? Refugiado, o país não aceita o refugiado, né? Isso é um fenômeno mundial. É uma questão interessante, porque a gente vive num país diverso, no sentido de a gente tem diversidade de pessoas, a gente tem diversidade de culturas convivendo, né, no mesmo país. Eu acho que a questão é o que fazer com essa diversidade, né? Como tratar a diversidade. Educação é falta de conscientização, é falta de política pública, né? Traduzindo essa necessidade de forma prática. A questão da educação aí é fundamental, né? Então não tem isso, não tem. Primeiro que tem que quebrar paradigmas, que isso é uma coisa que o mundo inteiro está passando, enfim, é um fenômeno, tá? Tudo bem, mas vamos falar em termos de Brasil. Não tem política pública adequada ainda, ou pelo menos não na força que precisava ter, com o apoio que precisava ter. Porque você começa a construir isso na base, com educação, com criança, né? Hoje, por exemplo, você já vê uma série de mudanças aí, as crianças começando a falar a questão de sustentabilidade, de meio ambiente, porque tudo isso também, no meu ponto de vista, tem a ver com o tema diversidade, entendeu? Porque assim, eu jogo lixo na rua porque a rua não é minha casa. Só que eu estou invadindo um espaço público que é do outro. Então, nesse sentido, eu penso na questão do voto, né, também. Então, como é que a gente pode estabelecer? A gente tem que pensar mais no voto. Então, esse processo de conscientização que passa pela educação, passa por uma série de coisas, também na hora do voto. A gente são os instrumentos que a gente tem. Qual o instrumento? A gente tem instrumento de pressão, de reivindicação, de fazer. Mas qual outro instrumento? Né? Quando que, né, como dizia Jean-Jacques Rousseau, no sistema de representação política, como que você tem que fazer? O único momento que você é soberano é na hora do voto. Portanto, esse voto tem que ser muito bem pensado. Na hora do voto, porque depois você assinou a carta em branco ali, né? Então, você tem que pensar muito na hora do seu voto, né? Essa questão da diversidade, né, e do voto também eu queria colocar, porque a Tamires é candidata a vereadora e tem algumas plataformas que ela pensa que eu acho que tem a ver com isso, com essa questão de diversidade, de trabalhar essas questões. Não é isso, Tamires? Outra coisa, só para fazer um parênteses aqui antes da Tamires falar, porque que aliás tem a ver com a história dela ser vereadora e candidata e tal. A quantidade de mulheres na política também é pífia. Nós temos que ter mais representante de mulher, não porque sou feminista, mulher. Não é porque a gente tem que dar espaço para as minorias que ainda somos. Representatividade. Rodrigo, você que está lá no Mulheres do Brasil, até uma sugestão, não sei, de repente, o momento que vocês forem discutir racismo, não sei, é uma sugestão apenas. A Tamires está aí para discutir essas questões. Que ela é convidadíssima para entrar no grupo. O grupo está aberto. Por favor, tem um comitê só dedicado a isso. Igualdade racial. Nós temos vários comitês ali, cada um focado numa causa, vamos dizer, relevante. E é super ativo o comitê de igualdade racial. Então, te passo todos os links para você se inscrever e, por favor, estamos até fazendo campanha para aumentar o número de mulheres, porque a gente quer... O grupo o grupo é suprapartidário, né? Ele não defende lado nenhum. Aliás, é uma coisa que a Luísa faz questão de não mexer. Mas a gente é política no sentido de exercer o nosso direito como cidadã, como protagonista feminina de lutar por um país melhor. Exato. E ela acredita, e eu também, porque também estou com ela nisso, né? E com o grupo,
que o protagonismo feminino nessa hora é muito relevante, como sociedade civil, porque nós também, o povo tem a mania de ficar quieto, sentado na cadeira, vendo a televisão e tá vendo, criticando, porque a equipe... Mas o que você está fazendo além de criticar, meu amigo? Criticar... Não, e o que eu ia... Vai ser pragmático, vai fazer alguma coisa, entendeu? Sim. O que eu ia comentar em relação a essa fala, tanto do Maurício quanto da sua, né? Primeiro que é isso, né? As mulheres e os negros não são minoria, a gente é a maioria da sociedade brasileira, né? Somos mais de 52% da sociedade. Exato, né? 52% mulher e 54% negro. E é um absurdo que, por exemplo, aqui na Câmara Municipal de São Paulo, né, dos 55 vereadores, apenas 11 vereadoras são mulheres. Né? A gente devia ser no mínimo a metade, né? E esse processo é o que você falou, Adriana, assim, não é que é representação em abstrato, né? É que a presença das mulheres, a presença dos negros e negras, né? A presença da diversidade que a gente tem na sociedade nesses espaços de poder, ela é importante para o processo de formulação e de aplicação da política pública reformulada, porque é só com a nossa presença lá que a gente vai conseguir fazer com que as demandas que são demandas da nossa realidade, né? Da realidade que é extremamente desigual e diverso no nosso país, ela seja representada ali. E aí, nesse sentido, Maurício, eu acho que o voto ele é um momento importante, mas durante os mandatos, né, tanto do Executivo quanto do Legislativo, a presença da participação social ela é muito importante. A gente tem os conselhos, né, os conselhos participativos, os conselhos de educação, de saúde, que tem a representação da sociedade civil, tem a luta dos movimentos sociais, né? Porque é isso, não é só no momento do voto. Inclusive, eu acho que o que a gente precisava fazer e disseminar para as pessoas é que, primeiro, que política não é o que parece na televisão, que é essa coisa de finalizada, né? Isso não é política. Isso, na realidade, é o que é a antipolítica, né? A política é o nosso dia a dia, né? A realidade, é a luta das pessoas, é a solidariedade que tem nas comunidades, a solidariedade que tem entre as mulheres, né? Isso é política. E aí dizer que isso é política mostra o quanto que as pessoas no dia a dia praticam isso, né? E estão muito ativas. Eu acho que a gente precisa se mobilizar mesmo, entendeu? Em relação a isso. Eu acho que a classe média, no geral, ela é muito pouco consciente. E eu acho, sei lá, se eu estou falando uma enorme bobagem, mas eu tenho essa perspectiva de que a gente ainda herdou, a gente ainda traz dentro da gente um pouco dessa mentalidade de país colônia, sabe? Que fica esperando do outro alguma coisa, que a gente tem que receber do outro, que a gente não pode ter a iniciativa, exercer um protagonismo. Então as pessoas ficam muito reclamando, porque isso, porque o governo isso, mas caramba, para de ser chato e reclamão e vai fazer alguma coisa, porque reclamar não resolve a situação. Eu acho que nós temos que ser, isso que a gente está conversando, né, Tamires? Políticas no sentido de exercer o nosso papel de construção de um país melhor como sociedade civil também, não é só obrigação do governo, sem defender ou não este governo ou estes governos que estão aí dentro. Se a gente não fizer nada, não basta só votar. Você tem que exercer a pressão. Sabe? É um dever teu também acompanhar a pessoa que você votou, se ela está realmente cumprindo com tudo que ela fez, e se ela não está, exercer o seu direito de cobrança. Exato. A gente não faz isso. Não, exatamente. E essa é a parte mais importante, né? Para além do voto. É o acompanhamento no dia a dia, porque é isso, não dá para deixar solto, né? Não dá para achar que o nosso momento de cidadania é só o voto, né? Tem que participar da política, né? Tem que participar do dia a dia. É só assim que essa lógica se transforma também, né? É isso. Então, assim, super convidada, eu vou te passar o link para você entrar. A gente depois vou passar os contatos. Cada vez mais apoiadoras, não precisa necessariamente ser pessoas que queiram dedicar tempo. É claro que seria ótimo, eu dedico meu tempo, como muitas outras lá, mas assim, ter força política para defender as nossas causas, não defender partido, mas defender causas para transformar o Brasil, entendeu? Bom, a Adriana tem que sair agora, que tem um compromisso. Também tem uma...
Então você também tem, então tá. Então eu queria falar com vocês, né? Agradecer. O Edu quer falar algumas palavras também, mas agradecer vocês também, depois da fala do Edu, fazer as considerações finais para a gente encerrar, né, esse fantástico. Eu queria ficar aqui mais horas, dias, debatendo isso. Não porque... dá para terminar o episódio. Não, dias não, porque assim tem que agir politicamente. Né? Então não pode só ficar discutindo. Não, exatamente isso. Só para dizer que eu concordo com vocês. Eu acho que é mais do que o nosso direito, é o nosso dever também, como ser político, de acompanhar e cobrar e estar presente, né, na parte política. E fora isso, eu gostaria realmente de agradecer vocês por terem participado com a gente, ter topado isso. Dizer que um episódio é muito pouco, pelo amor de Deus, a gente precisa de mais. Sobre outros temas. Exatamente, sobre outros temas. Eu acho que vocês a gente aceita vão aparecer ideias mais também, se vocês estiverem aceita dispostos. ideias sobre cantores em um tema, Sim. Sempre buscando essa relação, né? Porque a música faz parte aí, vamos dizer. Mas é isso, muito obrigado. Acho que vocês têm que fazer algum podcast com gente da comunidade da periferia, cantores, sabe, que vieram dali. Sim. Podem trazer uma coisa bastante... Vou falar com a Tamires, que ela tá, né? Tenho vários Tamires novos, pode com voltar. certeza. Vários possíveis artistas, com certeza. Muitos para indicar. Então, poderiam fazer as considerações finais e a gente vai encerrar. Uns minutos só. Não, eu quero agradecer o convite, eu acho que foi um papo muito bacana, e é isso, não dá para em 20, 40, 1 hora discutir sobre isso, dá pra gente ficar várias horas e dias falando, né, sobre essa questão da diversidade, sobre música, sobre cultura, sobre racismo, sobre o machismo, né, sobre como essa sociedade ela é estruturada por essas violências e como a gente pode, através da música, inclusive, transformar essas violências, né? E transformar essa lógica, né? Transformar essa ideologia dominante que acaba naturalizando as violências que a gente sofre no dia a dia. Assim. Então, para mim foi um prazer estar aqui, conhecer, né? Não pessoalmente, mas virtualmente. Vocês. Vamos conhecer depois da pandemia, todo mundo vai se encontrar. Depois da pandemia, vamos fazer uma festa, né? Aqui em casa é pizza. Aqui ninguém sabe cozinhar. A gente... Exato, mas é isso. Espero que a gente retome e com certeza estou à disposição para outros debates e trazer outros cantores da periféricos negros. Vamos conversar. Em vários. Gente, super obrigada. Foi um prazer. Estou aí com vocês. Sucesso. Prazer, Tamires. E vamos que vamos. Obrigada.